Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, paramentado, para dar uma aulinha para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? É uma pergunta muito bobinha, parece bobinha, mas que gera um assunto assim, uma repercussão muito grande, um assunto bem interessante. É o seguinte, eu fico prestando atenção no que vocês comentam aí, tá pessoal? Então continue comentando porque o seu comentário, a sua pergunta pode gerar um vídeo aqui para o canal, tá? Então eles me perguntam o seguinte, vocês, né, me perguntam o seguinte, Léo, posso acasalar mãe com filho, ou então pai com filha, ou irmão com irmão? E aí, pessoal, o que vocês acham? Pode ou não pode? Bom, pessoal, sem enrolação já vou responder, tá? A resposta seria assim, bom, não é aconselhável, tá? Você deve evitar esse tipo de acasalamento. Mas aí tem muita gente que pode pensar, Léo, mas esse cruzamento, alguns profissionais, algumas pessoas que trabalham com reprodução, usa esse tipo de cruzamento para aperfeiçoar a linhagem, né? Para corrigir ou tentar potencializar algumas coisas. Correto. Mas aí são profissionais que trabalham com cães, entendem um pouquinho mais sobre genética. Não você aí na sua casa, tá? E por que as pessoas perguntam isso? Se pode acasalar mãe com filho, pai com filho, irmão com irmão? Porque geralmente ela comprou um cachorrinho, né, de raça, aí ela emprestou esse cachorrinho. Ah, vou emprestar o meu macho para acasalar com a fêmea do vizinho. Aí acasalou. Aí em troca desse acasalamento, né, como recompensa, como pagamento por essa cruza, a pessoa ganha um filhotinho. E aí, geralmente, a pessoa já tem um macho. Aí, o que ele quer? Ele quer uma fêmea. Aí pede, então me dá uma fêmea. Então, ficou com o pai e a filha. Ou então, tinha mãe, acasalou. Aí, fica com pena. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com todos os filhotes? Eu me apeguei muito, não é assim que acontece? Então, a pessoa fica com machinho, com filho daquela fêmea que você já tem. E aí, pessoal, se você não castrar, vai acabar acasalando. Em algum momento da vida deles, eles vão cruzar. Tá? É instintivo, eles não vão, minha mãe não vou cruzar, meu filhinho não vou cruzar. Não, não tem isso, tá? Os animais não têm isso. Até mesmo no habitat natural, eles acasalam entre si, tá bom? Então vai acabar acasalando. Então se você não quer que isso aconteça, você tem que fazer a castração. Bom, agora por que eu falo que não é aconselhável, né? A gente brinca dizendo assim, é uma faca de dois gumes, né? De dois lados. Pode ser que não aconteça nada, nasçam filhotes aí bonitos, lindos, saudáveis, com uma carga genética muito parecida com que já tem na família, né? Porque você está potencializando isso. E pode ser que você abra uma chance maior de acontecer alguma coisa. Então pode não acontecer nada, como pode acontecer. Então você não vai arriscar isso sem nenhum propósito, tá? Geralmente quem faz esse tipo de cruzamento é porque está tentando fechar uma linhagem, uma linha de sangue no seu plantel, e são profissionais que trabalham com cães, com acasalamento. E aí eu vou explicar rapidinho para vocês assim, eu não vou entrar em muito detalhe, que isso é um assunto mais para criador, e aqui a maioria do público que me assiste é de tutor, né? Um público normal que cria os cãezinhos, que pega dica aqui no canal para criar melhor o seu filhotinho em casa. Mas existe até outros tipos de cruzamento, tá? Eu só vou falar aqui de três, que é um basicão, que tem o inbreed, line breed e outcross, ou então tem cross breed, né? Que dá mais ou menos no mesmo aí. Mas o inbreed, o que quer dizer o inbreed? É esse tipo de acasalamento aqui, quando você acasalou o irmão com o irmão, né? Um irmão inteiro, o irmão da mesma ninhada, ou de uma outra ninhada, mas dos mesmos pais. Então você acasalou o irmão inteiro, né? Às vezes você ficou com dois filhotes da mesma ninhada e eles acasalaram, então você fez esse tipo de cruzamento. O inbreed é um cruzamento bastante arriscado, porque ele tem 50% do grau de parentesco, né? Nesse tipo de acasalamento. A mãezinha empresta 50% para o filhote, o pai 50%. Esse filhote ele tem, como se fosse aqui, esse filhote, ele é metade mãe, metade pai. Ele vai acasalar com um irmão que também é metade mãe, metade pai, tá? Então esse tipo de cruzamento aqui a gente chama de inbreed. O cruzamento line breed é quando você faz um cruzamento com alguém da família um pouquinho já mais distante. Geralmente esse aqui é o mais usado pelos criadores, até porque você não joga uma carga genética tão forte, né? Ele é um cruzamento que você vai aprimorando de uma forma mais lenta e que não é tão arriscado, né?
Então, assim, você ficou com esse filhotinho aqui, depois o filhote você vai acasalar, por exemplo, a neta com o avô, ou você pega um cão, né, daquela linhagem e vai acasalando porque você quer potencializar, você gostou muito do macho, aí você quer potencializar esse macho nas outras gerações, então você faz algum tipo de acasalamento e volta com aquele cão. Isso é o que nós chamamos de line breed. E o outcross é quando você faz um cruzamento que tem menos risco, né? Você pega lá um machinho de um plantel diferente e a sua fêmea, né? É quando você faz aquele primeiro cruzamento. Você tem uma fêmea e foi acasalar com a do vizinho que comprou em outro canil, talvez de outro estado. Então eles não têm aquele grau de parentesco muito próximo. A gente costuma dizer que todo cão que é de raça pura tem uma certa consanguinidade, né? Porque de raça pura, então, lá atrás teve alguma linhagem. Aqui no Brasil, assim, se você for pegar o pedigree, você vai ver, filho de, vamos supor, do Ralph Imperador. Aí foi passando tanto tempo esse canil, né? Que aí vai gerando filhote para vários lugares. Então aí depois você pode olhar lá e falar, meu Deus, olha, esse aqui eu vi que tem um avô lá que é Ralph Imperador também, ou então tem um tataravô. Então todo cão de raça pura acaba tendo, mesmo que muito distante, algum grau de consanguinidade. O que é importante vocês saberem? Quando você acasala muito próximo, como eu falei, né, pode dar certo como pode não dar, pode trazer algum risco por ter uma chance maior de trazer genes homozigotos, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos lá, quando a gente acasala tem um grau de 50% de parentesco e a gente diz que tem um COI de 25, né? Mais ou menos 25, pode ter mais, se você for estudar lá o pedigree como eu falei, que com certeza vocês não vão fazer isso, ficar olhando, que é o pedigree, vocês nem têm mapeado aí o pedigree de todo mundo, né? Por isso que é importante também, pessoal, você vai adquirir um cãozinho, vai lá, compra o cãozinho num canil conceituado, num canil responsável, que você vai acreditar que ele entende muito mais do que essas pessoas que estão simplesmente pegando um cãozinho aqui, acasalando com o do vizinho e colocando para vender. Porque hoje tem muita gente que se mete nessa área, digamos assim, né? Acha que criar é fácil, vou pegar um cãozinho aqui, eu vi esse cãozinho bonitinho, com esse cãozinho bonitinho vai dar muito certo, eu vou criar. Aí não estuda sobre genética, não estuda sobre primeiros socorros, sobre manejo alimentar, manejo de biossegurança ali para o plantel, para a criação, para não ter perigo de doenças infecto-contagiosas, parasita, não estuda nada, né? A pessoa não estuda nada e acha que é simplesmente cruzar um cão com outro cão que já vai dar certo. Bom, o COI, pessoal, isso aqui é uma sigla em inglês, tá? Que é o Coeficiente of Inbreeding, se eu não me engano. O que quer dizer o COI? O COI é como se fosse o grau de consanguinidade. Então aqui eu falei para vocês que cruzando a mãe com o filho, 50% de parentesco, mas o COI, que é o grau de consanguinidade, é de 25 ou mais, se a gente for estudar. Vai que essa fêmea aqui, ela já tem parentesco no pedigree dela, então ela vai gerar um COI muito mais alto. Mas é só para vocês entenderem assim por alto, tá? Então a gente gera um grau de consanguinidade. O que isso é ruim? Vamos lá. Vamos imaginar que isso daqui é o DNA de um cão, tá? Então tem lá Azão com azão, Bzão com Bzinho, tem 10, eu botei 10 genes aqui, tá? Lógico que ele tem milhares de genes para cada situação. Então assim, Léo, eu vou falar aqui hipoteticamente, né? Meu cãozinho nasceu com olho azul. Porque ele tem um gene lá do azinho com azinho é que faz o olho azul, tá? Então ele tem um gene para o olho, para a cor do olho, um gene para o tipo de pelagem, para a cor da pelagem, para o tamanho, para várias coisas. Tudo tem um gene, como se fosse um código lá no DNA, um código de quem ele vai se tornar, né? Então quando a gente pega um cão que vai cruzar com outro cão que tenha pouca consanguinidade, a gente tem um risco menor de trazer aqueles genes que vai trazer uma doença aí. Então vamos imaginar aqui que esse Ezinho com Ezinho, aliás, vamos imaginar que o E com E aqui é o gene de uma doença, E com E. Como ele está aqui, homozigoto, né? Porque quando você traz esse gene, você cruza muito,
e esses genes ficam iguais, pessoal, tá vendo aqui, ó, Bzão com Bzinho, não é homozigoto, tá? Não é igual, essa palavra homozigoto é para representar isso, ó, não é igual, é heterozigoto no caso. Como aqui, ó, o I maiúsculo com I minúsculo, é I também, mas tem essa diferenciação aqui, um maiúsculo e outro minúsculo. Então traz uma variação na hora do cruzamento. Já aqui não, ó, Ezinho com Ezinho, é homozigoto, ainda é recessivo. Então vamos imaginar que o E com E é o de doença, tá? De doença. Quando a gente tem no cruzamento E com E, é o gene de doença, mas ele não se manifestou, né? Porque está aqui como gene dominante. Agora, quando você tem aqui E com E minúsculo e esse recessivo é que traz a doença, então esse cão teria doença, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma doença renal, então esse cão teria uma doença renal. Então, assim, pessoal, quando você... Lembra que eu disse que cruzar a mãe com o filho já traz um grau de consanguinidade de 25%. Vamos imaginar 20, tá? Só para vocês entenderem. Então, se esse cão tivesse 10 genes, que ele não tem, ele tem milhares, então 20% seriam o quê? Ter 2 aqui, tá? 2 genes aqui, iguais, ó, tá vendo? Homozigoto. Esse aqui vai gerar uma doença? Não, porque, como eu falei, ele é A maiúsculo com A minúsculo, então o gene, digamos que isso daqui fosse para uma doença também, ele não iria manifestar. E esse aqui iria manifestar em algum momento. Então, quando você tem esse cruzamento, você tem uma chance maior do cão ter doença. Esse aqui, por exemplo, Bzão com Bzinho, quando você for acasalar. Então, você vai acasalar Bzão com Bzinho. Né? Vamos colocar aqui. Aí você acasalou outro cão que é Bzão com Bzinho. Aqui vai dar Bzão com Bzão. Aqui Bzão com Bzinho. Aqui Bzinho com Bzão. E aqui Bzinho com Bzinho. Então, nesses 4 filhotes que nasceram, eu tive essa variação, ó, Bzão com Bzão, tive Bzão com Bzinho e tive Bzinho com Bzinho, ó. Então, nesse tipo de acasalamento aqui, foi seguro, né? Porque eu tive uma variação, eu tinha várias maneiras de sair esse B. Ele não vai sair só Bzinho com Bzinho. Não pode ser que o filhote nasceu com esse aqui, ó, ou com esse aqui, ó, que não gerou a doença. Porque para gerar a doença teria que ser esse recessivo aqui. Tô imaginando. Agora imagina se eu acasalo um cão que tem Ezinho com Ezinho, com outro do mesmo parentesco que tem Ezinho com Ezinho, né? Então não tem como, tudo vai ser Ezinho, pessoal. Então é certo que esse cão vai manifestar a doença. Então você iria fazer esse acasalamento, ó, Ezinho com Ezinho, Ezinho com Ezinho. O que vai dar aqui? Ezinho com Ezinho. Ezinho com Ezinho, Ezinho com Ezinho, Ezinho com Ezinho. Então é certo que acasalar esse gene com outro cão que tem o mesmo gene aqui vai trazer a doença. Então quando você tem um cão que tem 25% de grau de consanguinidade, 50%, tem cão que você acasalou, ele tem tantos parentescos no seu cruzamento, que é como se fosse assim, ó, toda hora assim, ó, aqui tem mais um, aqui tem outro, e, digamos, aqui tem outro, né, deixa eu botar aqui, assim, pronto. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então nesse cão aqui tinha 50% do COI de consanguinidade. Só para resumir, que eu sei que esse é um assunto até um pouquinho chato, trabalhoso de a gente fazer, de a gente entender, mas só para vocês pegarem o seguinte: não se deve fazer um cruzamento tão próximo, porque o grau de parentesco é muito alto e o grau de consanguinidade é muito alto, então vai gerar genes homozigotos que não é interessante para a gente, porque se de repente aquele gene homozigoto for para ter um olho azul, beleza, o cão vai nascer com um olhinho azul. Mas se for para ter uma doença renal, uma displasia, um tipo de alopécia, alguma coisa nesse tipo, se de repente calhou desses vermelhinhos aqui ser um tipo de doença, ele vai ter uma chance maior de ter essa doença, tá? Por isso que a gente não faz
esse tipo de acasalamento. Deixa para fazer quem está trabalhando com reprodução, porque geralmente ele faz para fechar uma linha de sangue, vai fazer mais esse line breed, que é um pouco assim, mais a neta com avô, para poder fechar alguma coisa. E aí, geralmente é os cães que ele faz para fechar no plantel, não é nem um cão que ele faz para poder vender esse cão, para poder passar para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um tipo de acasalamento, aqui do meu canil, só para vocês entenderem um pouquinho, que eu acho que com 3 cores aqui vocês vão conseguir entender mais. Eu tenho uma fêmea minha, vou botar HI, que é Ralph Imperador. Vou acasalar com um macho, que eu comprei, que é o Hector, né? Que veio com uma linha de sangue diferente. Vou colocar ele aqui em preto. E um H só, que é o Hector, tá? Aí, desse tipo de cruzamento, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter a metade Hector, né? Porque quando a gente faz um acasalamento, esse pai empresta 50% e essa mãe empresta 50%. Então eu tenho aqui um filhote que é metade Hector e metade Ralph Imperador. Eu peguei essa fêmea, era uma fêmea, eu fiquei para mim. E acasalei com o John. Vou botar aqui, ó, J. John, que é do meu canil, né? Que filhote eu vou ter disso aqui? Eu vou ter, lembra que empresta 50% e esse aqui 50%? Eu vou ter metade John e metade Ralph Imperador aqui, ó, da fêmea, e a outra metade, um pedacinho do Hector. Porque aqui, ó, eu pego 50% também. Então vem um pedacinho da minha fêmea, vem um pedacinho do Hector e 50% do John. Se eu for perguntar assim para vocês, quantos por cento tem do meu canil que eu estou oferecendo para vocês? Eu estou oferecendo do meu canil, ó, eu estou oferecendo 50% do John mais 25% da minha fêmea. Então eu chego a oferecer para vocês 75% Ralph Imperador, que para mim é o mais importante. Ó, vou botar aqui HI, Ralph Imperador. E 25% do Hector, que é de um outro canil. Então eu usei o cão de um outro canil só para poder quebrar e eu não ter esse cruzamento consanguíneo, né? Quando eu cruzei aqui, ó, não tinha grau de parentesco, e quando eu cruzei aqui não tem grau de parentesco, embora essa fêmea seja do meu plantel. Então, de certa forma, ela vai ter alguma coisa da minha linhagem, mas uma porcentagem menor. Então eu ofereci para vocês, quando eu for vender aqui, ó, dessa fêmea que eu fiquei com o meu John, vou oferecer para vocês 70% desse filhote sendo daqui, de uma linha de sangue daqui. Por que é interessante isso para mim? Porque eu fico imprimindo minha marca, né? Eu usei um cão de uma linhagem de um outro canil para poder mesclar isso aqui e não ter um grau de consanguinidade muito alto. Outra coisa importante, quando você vai comprar cães, no meu caso, por exemplo, eu fui comprar um cão para fazer um cruzamento outcross, que é esse cruzamento aqui, com a minha linha de sangue e com a linha de sangue que veio o Hector. Então a gente procura um cão que seja muito parecido. A gente faz um outcross com cães semelhantes, que seja muito parecido com algumas características físicas com o cão que eu já estou trabalhando. Então pode ver que eu comprei, né, o Hector, ele se parece bastante, eu acho que até Deus ajudou nisso, ele se parece bastante com o meu Spark, né? Então ele já tem uma aparência física muito parecida. Porque se eu faço um cruzamento outcross de um cão com outro que não tem nada a ver, e se eu fosse vender já esse cão aqui, ó, a pessoa fala assim, eu comprei um cão Ralph Imperador, mas a pessoa só comprou metade do Ralph Imperador, outra metade é de outro canil. Então por isso que a gente tenta acasalar cães o mais parecido possível, né? Eu vejo muita gente trabalhando aí que tem um cão de um jeito, aí o outro totalmente diferente. Não, você pode ter um cão de uma linhagem totalmente diferente, que isso vai ser ótimo. Vai trazer essa diversidade para você, mas com característica muito distinta é ruim, tá? Então, eu sei que isso não tem nada a ver para um público leigo, vocês só querem saber mesmo se pode ou não, então eu diria, não é aconselhável, tá? Se você tem lá a fêmea, deixa para ela acasalar com um filhote
um machinho de um outro criador, de uma outra pessoa, de um vizinho, um amigo seu. E se por acaso você ficou aí com a mãe e o filho, castre o filho, tá? Que vai ser muito mais seguro. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí, escreve aí pra mim, que de vez em quando eu trago conteúdos como esse aqui também. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são demais comigo e com a minha família. E toda vez eu venho aqui agradecer, porque é muito importante para mim essa resposta de vocês. É isso que me motiva a vir aqui e continuar fazendo vídeo. Se puder também, Léo, já sou inscrito, o que eu posso fazer? Então dá aquele joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho de notificações. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.